Seja bem-vindo aqui, muito obrigado por ter vindo, comparecido nessa live, que hoje é uma live especial, uma live do Dia do Trabalho, do Dia do Trabalhador. Nossa, quem não trabalha aí, né? Temos que trabalhar, quem não estiver trabalhando é porque tem algo muito errado contigo, e a gente vai ver isso hoje. Queria mandar um abraço pro meu amigo Fred, que está em Minas Gerais agora, mas trabalha na Renault lá em Curitiba. Um grande abração. E agora, começando essa live, eu queria também mencionar outras pessoas, tá? O objetivo hoje é falar um pouquinho da competência CERN e nada menos melhor do que falar desses perfis de profissionais e pessoas. Primeiro, mencionando a minha esposa, a Rafaela, que ela trabalha com gastronomia. Então, assim, eu passo bem mesmo, eu posso te garantir que tem muita coisa boa ali. É depoimento aqui fidedigno de quem aprecia as primeiras saídas do fogão. Então é comigo aqui se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao sabor, porque é lógico, não vai chegar aí o cheiro, o sabor, mas eu consigo descrever muito bem, viu? Queria mandar um abraço também para o professor Murilo e o Chesma. Eu marquei algumas pessoas no post de propósito. Por quê? Por que eu marquei essas pessoas lá no post, né? Marquei essas pessoas lá no post porque elas têm uma capacidade assim de nos passar conhecimento muito aprimorado. Eles têm esse conhecimento CERN. Opa, tá caindo aqui, improvisar. Eles têm essa competência CERN de passar algo bom pra gente, né? Queria agradecer aí a Luciana, muito obrigado por comparecer, valeu nesse dia do trabalhador. Estamos trabalhando mesmo assim, sempre é hora de trabalhar, não é não? Então, queria também aí poder mencionar, iniciando essa live, com pessoas especiais, pessoas que entregam de fato resultado. Chegou aí o Frederico, já mandei um abraço para você aí, Frederico, tá atrasado. Tá, então assim, primeiramente a minha esposa, que tem esse conhecimento de gastronomia e tem ali entregado muito conteúdo, conhecimento, tá? E de fato essa questão de você sentir um sabor de infância, né? Isso é enriquecedor, né? Quando um profissional, um chefe consegue passar pra gente isso, essa experiência, além de apenas se alimentar. Um abraço também professor Chesma e Murilo, são professores, são da área de educação. Tem também o João Malheiro, que eu admiro muito e aprendo muito. Tem também o psicólogo Ítalo Marcilli também, mencionei lá no post. Então assim, eu estou falando pessoas que eu mencionei no post e depois eu vou falar o motivo, ok? Tem um gerente de projetos, o William, do qual eu trabalhei lá na Goldrich. Okay? E também tem um profissional de tecnologia, o Samuel, que eu fiz uma live com ele no domingo. Então, assim, tem o Torreta, por exemplo, que acabou de entrar aí, profissional de elétrica e conhecimentos apurados em elétrica. Então, assim, o objetivo de hoje não é ficar aí fazendo propaganda dos outros. Eu comecei a live justamente falando de profissionais que têm um conhecimento muito aprimorado em um ponto, né? Por exemplo, quando eu falo ali do Ítalo, o cara já entrou, né, em lugares assim que o cara tá pra suicidar, né? Deu um soco no cara lá, o cara evitou de se matar, sabe? São histórias assim bem impactantes e o cara passou assim a vida toda e até hoje faz trabalhos para recuperar pessoas, né, para deprimentes e tal. Então, assim, eu estou falando de profissionais que têm um autoconhecimento naquilo, né? E é como é o CERN, a competência CERN, ou seja, nós temos que saber qual é essa competência CERN. Por quê? Porque se a gente não tem esse conhecimento, a gente não vai fazer as coisas com amor. E aí eu vou mostrar para vocês que, de fato, quando nós encontramos essa competência CERN, ou seja, eu nasci para isso, eu nasci para entregar isso, fazer bem feito, eu vou entregar o melhor que posso, a gente vai ser feliz, nós vamos trabalhar de forma mais feliz. Então, assim, para quem está continuando na live, eu vou fazer uma varredura histórica, contando um pouquinho ali, alguns milhares de anos atrás, aí, alguns anos atrás, tinha o período feudal, ok? Nesse período feudal, tinha ali os servos, né?
cada feudo era um país, ou seja, ele tinha que ter seu exército, ele tinha que ter sua estrutura, ok? Tinha feudos bons e tinha feudos ótimos, né? Que o senhor ali era extremamente competente, ótimo. E aí, nesse período, era um período que as pessoas trabalhavam próximas, assim, uma das outras, não tinha que se deslocar muito, entregava o alfaiate, então sempre a gente remete as pessoas como o João, o alfaiate, o José, o carpinteiro, o Pedro, que era o batedor de pedra, que era o de cerâmica. Então, tinha essas pessoas e normalmente as profissões carregavam assim no final, né? No final do nome da pessoa, no início, no final, né? Pedro, o carpinteiro, o alfaiate, José, o alfaiate. Então, no final do nome da pessoa tinha essa profissão dela. E aí, primeiro, é importante aí o nome e depois a profissão. Era aquilo que a pessoa realmente dominava, entregava, era conhecida por aquilo que ela fazia. E aí depois, na indústria 1.0, o que é isso, a indústria? Foi o início da indústria. Nós descobrimos o carvão, começamos a produzir, saíram as máquinas locomotivas, e aí começou a bombar. Carvão, vamos lá, começou a ter umas grandes demandas assim de produção de carvão para aumentar produções de energia. E aí a gente sabe, aí a história nos conta muito bem. Depois veio a questão da indústria 2.0, que é energia elétrica. Então eu já começava a fazer umas coisas mais rebuscadas, aí saiu a Torre Eiffel, e aí veio muitas inovações. E aí, depois, a indústria 3.0, que aí veio os computadores, o Steve Jobs, e aí tem o Bill Gates, e aí vem celebridades e pessoas assim, famosas, porque aí todo mundo começou a se conectar, não é não? E ter um autoconhecimento nesse campo. E aí, nós estamos onde agora? Né? Quem arrisca aí falar? A indústria 4.0 que nós estamos agora. Exatamente. E muitos estudos tendem a nos informar que o quê? Essa atual momento que nós estamos vivendo é a indústria da informação, dos dados. Né? Eu uso aplicativos e através daquela frequência dos usos dos aplicativos, a gente consegue ver tendências de mercado, selecionar pessoas do nosso perfil. Então, assim, é indústria 4.0. Então, nós aqui, por exemplo, nós estamos fazendo acontecer essa indústria. A possibilidade de você em casa, mediante a dados, a informações, já poder trabalhar. Okay? Isso para nós, concordam que é realmente uma realidade? Eu acredito que sim, é o que a gente vê. Né? Então eu não estou inventando nada aqui, eu só estou fazendo uma varredura histórica do período. Né? E hoje, como a gente se remete às pessoas? Né? É o engenheiro Roberto, é o engenheiro Isaac, é o engenheiro Fred. Então, primeiro na frente vem a profissão e depois o nome. Por quê? Hoje, lógico, o fato do trabalho ser um valor hoje muito importante, a gente ganha dinheiro, né, com o trabalho, com aquelas competências que nós criamos, acaba que o nome do trabalho ele vem na frente agora. Né? Antes não, antes era o nome e depois a profissão. Tá? Então, assim, existe aí o profissional, por exemplo, de informática, acabou de entrar o Samuel, muito obrigado aí, muito bem. Tem um peão, o Isaac é o peão, entendeu? É o peão Isaac, mas pelo menos é a profissão no início, exatamente. Entende? Então tem os peões, então assim, hoje a gente tem o nome da profissão vindo do início e o nosso nome depois. E antes não, lá no feudo lá era o nome da pessoa e depois a profissão. Ou seja, hoje o valor da profissão é muito mais importante, né? Muitas vezes. E aí existe um encontro do antigo com o novo, que é o quê? A gente ser reconhecido com uma competência. Então, quando eu faço aquele post e coloco o nome lá das pessoas, é porque eu estou mencionando que elas são boas em alguma coisa. Elas falaram alguma coisa que faz com que eu produza até mesmo o conhecimento para a minha sobrevivência, para o meu trabalho diário aqui. Então não é por acaso, eu quero fazer amizade. Isso também, a amizade é uma coisa muito importante, a afinidade com as pessoas é muito importante, mas não é o fim.
O fim, de fato, é a gente se conectar com pessoas boas, pessoas que têm conhecimento de qualidade, correto? Que vão nos transmitir aí a melhor informação, tá? E aí, quando eu falo em competência CERN, né, eu citei ali o William Lacava, porque tem a teoria das restrições, tá? E na teoria das restrições, quando a gente encontra a competência CERN, ela deve ser o quê? A restrição, ou seja, ela nunca vai estar 100%. Então, uma vez que a gente se encontra, né, a gente fez todo aquele estudo no início, de ver o que a gente tem como foco de vida, a gente descobre essa competência CERN, ou seja, o centro mesmo das minhas competências, aquilo que eu sou bom, aquilo tem que se tornar uma restrição. Isso é uma restrição de conhecimento. A gente tem que ser humilde de falar que não conhecemos tudo. Eu, por exemplo, eu gosto de falar de produtividade, aproveitar o tempo, eu estou aqui em casa, todo mundo está tranquilo, eu estou pensando o que vai fazer à tarde, entende? O que eu vou fazer no próximo minuto aqui e tal, cronogramas lá na Constructim, como entrar em contato com o cliente, mexer lá com a planilha financeira e tal. Então, assim, minha preocupação é mais nesse ponto. E as outras pessoas vão estar preocupadas em outros pontos. Então, nós que temos essa competência CERN, nós nos encontramos, a gente tem que estudar ao máximo e sempre achar que está devendo, que nunca está bom. Tá? O resultado final pode ser, de fato, que a gente fica muito bom lá naquele conhecimento, mas é um resultado. Mas o fato que hoje a gente tem que estar insatisfeito com a formação que a gente tem naquela habilidade CERN. Então, e para isso, nós temos que recorrer a outras ciências para nos aprimorar muito mais naquilo que a gente quer como CERN. Não é que, eu quero ser gerente de projeto, então só tem que ver tudo de PMI, só gestão de projeto. Não, a gente tem que ter o olhar atento a olhar a outras áreas. Por exemplo, vai fazer um curso na Faber-Castell, por exemplo, não tem nada a ver. Mas vai lá, porque ali você tira uma inspiração de mais tarde. Vou mostrar isso que eu estou falando na prática, tá? Então vai lá, busca o conhecimento em outras áreas, se inspire, abra a cabeça no sentido bom, no sentido das verdades das coisas. Né? E aí com isso, você pega aquela inspiração da outra área e puxa para desenvolver algo novo, algo diferente na sua, que até então alguém estava bitolado ali e não desenvolveu. Mas você sabe que não vai sair daquela competência CERN. Então, o motivo principal de nós termos essa humildade de saber que a gente sempre está devendo de conhecimento, de estudo, isso é fundamental para a gente estar todos os dias estudando. Eu quero estudar isso aqui, nunca é demais. E aí as nossas competências, se elas se transformam, né? Se a gente tem na vida e sabe que nós temos aquela competência CERN que a gente tem que desenvolver, qual que é o motivo aí de mentir, por exemplo, ou de ser um falso, né? Ou querer enganar as pessoas? Por quê? Se você está mexendo no CERN, que é o centro da sua vida, aquilo que você nasceu para ser, se você começa a inserir falsidades ali, lógicas, matemáticas, só para explicar uma coisa que não existe, você consegue mentir para você mesmo e para milhões de pessoas, né? Então, assim, quando você tem um profissional que tem a competência CERN você vê ela se debruçando, estudando sobre aquele tema, muito difícil, assim, realmente, só se for muito inocente e não ter todas as maldades aí que a gente deve ter, ela vai por algum momento falar alguma coisa errada, mas, entende, ela pegaria muitas coisas poucas, assim, erradas. A grande maioria, né, 99%, ou 90%, 80%, ainda é muito, seriam coisas realmente, assim, que ela viveu na prática, que ela viu, ela experimentou, ela estudou. Então, assim, o trabalho, hoje, né, nós comemoramos aí o Dia do Trabalho, né, historicamente aí é uma coisa meio estranha aí, como foi porque todo dia é dia do trabalho. Hoje muitos movimentos políticos usam esse dia de fato para fazer sua política, né? E aí que tá, né? Ao desenvolver da ciência, da história da humanidade com as indústrias, foram surgindo sindicatos, né? Foram surgindo aí movimentos, né? Que pode ter sua importância, de fato, para proteger determinados grupos,
Mas a gente vê também muita maldade em cima, com politicagem, querendo fazer política, né? E aí, esse ponto também é, quando a gente vai falar em política, vamos tentar procurar, de fato, profissionais que estudam isso, que sabem o que estão falando. E não é que fica inventando ou sabe partes isoladas, né? Verdades isoladas, que acaba confundindo a gente. Então, assim, eu acredito muito na mídia, na internet, sabe, no YouTube, de você buscar essas informações e ao longo prazo você descobrir se aquela pessoa está falando mentira ou falsidade. E aí basta só clicar ali, sair no xizinho aqui em cima, sai, pronto, né? É bom para ti, é bom para mim, pronto, aí saiu, tá? É uma seleção natural aí das verdades e do nosso estudo, né? E não ficar só focando em uma pessoa, né? Abrir a cabeça para outros profissionais que ela mesma cita que aprendeu. Isso é muito importante também. E aí, por último, como no final eu sempre falo de ferramentas, hoje como é o dia do trabalhador, né, nós estamos falando sobre competência CERN. A ferramenta mais boa para encontrarmos essa competência CERN é a gente pensar que o que eu faço hoje pode ser a última coisa da minha vida. A gente tem aí o exemplo do Steve Jobs, que é esse iniciador, né, da indústria 3.0, com a informática e tudo, que em um determinado período da vida, né, faz uns discursos assim extremamente lindos, assim, de que o que importa na vida é você fazer bem feito aquilo naquele dia e que o futuro é um pouco incerto. E aí passa algumas semanas, meses, né? Uma coisa incrível, vai, descobre que tem um câncer e morre, né? Então, assim, você vê que é um baita homem, né? Que aparece na história e dá aquela explosão de conhecimento e inspiração. Então, né? Qual que é o palestrante que nunca citou lá o Steve Jobs? Né? Só não citou porque né? Não sabe, né? Talvez não sabe de fato, né? Mas o cara foi muito bom, né? Foi muito bom. Né? Não é bom ficar só citando coisas, pessoas extremamente fora da curva, né? Tem que citar também profissionais, como eu citei no post ali, profissionais que conhecem determinados pontos, determinados conhecimentos, assim, quer distribuir, estuda e se compromete, porque é o certo da vida dele. Por quê? Tudo que ele falar ali, se tiver errado, é ele mesmo que é prejudicado, e não uma instituição, e não fica botando culpa em governo, instituição. É ele, pessoa física, né? Pessoa jurídica. Então, assim, o futuro é da pessoa jurídica. O futuro, eu acredito assim que no futuro, nós, né, da tecnologia construtiva, a gente acredita de fato que o futuro pertence, cada um vai ser um aplicativo, vai estar numa plataforma, cada um vai ter essa capacidade aí de fazer seus projetos, né, e a conexão, por exemplo, eu não sei tal software, aí liga lá não sei qual software de marketing digital, dá uma ligada lá pro Samuel, que eu conheço, eu tenho confiança, entende? Fazer propaganda não é merchan, sabe? Aquele negócio meio artificial. Mas é um conhecimento que você tem, entende? Mas além de nós profissionais, né, temos outros milhões de profissionais que a gente deve citar, não para ficar lá repostando e tal. Isso é muito bom também, eu quero que todo mundo conheça o que eu estou falando. Mas o quê? Mas para se conectar de fato, esse network, muito tempo vai se passando aí, esse negócio do network fica meio gastado. E a gente não reflete o que é isso, network, né? De você chegar ali numa palestra, ali no LinkedIn, colocar ali, tem um dispositivo que você liga o seu radar, aí as pessoas se conectam contigo pelo radar, é uma coisa fantástica. Então, assim, você vai se selecionando, porque dentro daquele ambiente que você se encontra ali, naquele evento, de fato, vai ter muita gente parecida com você. Então, isso é nobre de você se conectar com elas e aprender com elas. E isso vai caminhando. Então, com isso, eu desejo um feliz dia do trabalho, que vocês trabalhem muito hoje, tanto intelectualmente quanto fisicamente aí. Vai ajudar em casa, vai fazer as coisas, entendeu? Nunca menospreze nenhum tipo de trabalho, porque a importância das coisas não é aquilo que a gente faz, mas aquilo que a gente entrega de coração e faz com alegria e convicção. Beleza? Grande abraço, muito obrigado, viu? Alguns comentários. Recomendo estudar fatores humanos. Muito bem. Muito obrigado pela assiduidade, Isaac. Eu tô vendo que você tá aí, rapaz. Muito bom, obrigado, viu? Até mais.
Valeu. Roberto Torreta também. Alegria, Samuel. E o Fred, a Luciana aí que participaram. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo.